Imagine a tensão de um silêncio absoluto. Um exército de milhares de homens marcha ao redor de uma cidade gigantesca, mas ninguém diz uma única palavra. O único som é o do vento do deserto e o impacto dos passos na areia. Atrás de muralhas colossais, de 14 metros de altura, os soldados cananeus observam, confusos e aterrorizados. Eles esperavam catapultas, flechas, o caos de um cerco brutal, mas tudo o que vem são sacerdotes carregando uma caixa de ouro e tocando chifres de carneiro. Como a fortaleza mais impenetrável do mundo antigo foi reduzida a pó, sem que uma única arma de cerco fosse disparada. Hoje, abrimos os arquivos de uma das batalhas mais misteriosas e polêmicas da história, o enigma da queda de Jericó. O terror sagrado do Monte Sinai havia ficado para trás. Moisés, o grande libertador, morreu no deserto, deixando no comando um guerreiro implacável chamado Josué, um nome profético que significa "O Senhor salva". Após cruzarem milagrosamente o rio Jordão, com as águas se abrindo diante da Arca da Aliança, a nova geração de Israel pisou finalmente na terra prometida. O deserto havia acabado, mas o primeiro obstáculo no novo mundo não era um exército em campo aberto. Era um monstro de pedra e barro que desafiava o céu. Como pastores nômades poderiam invadir uma maravilha da engenharia militar? Jericó não era apenas uma cidade, era uma anomalia arquitetônica. Situada no Vale do Jordão, ela foi projetada para ser impossível de ser invadida. Esqueça a imagem de um muro simples. Jericó possuía um sistema de defesa duplo e intimidador. Na base da colina, havia um muro de contenção de pedra maciça, com quase 5 metros de altura. Exatamente em cima dessa pedra, erguia-se uma muralha externa de tijolos de barro cozido de mais 8 metros. Atrás dela, uma rampa íngreme subia até uma segunda muralha, ainda mais alta. Para os soldados hebreus lá embaixo, a fortaleza parecia rasgar as nuvens, uma lembrança assustadora da arrogância humana na antiga Torre de Babel. Dentro do complexo, milhares de habitantes observavam o acampamento inimigo, rindo da situação. Eles estavam abastecidos e protegidos, prontos para resistir por anos. Mas a tática que o Criador entregou a Josué contrariava qualquer lógica de guerra humana. O que estava prestes a acontecer no 7º dia? A estratégia parecia loucura, marchar em silêncio absoluto por 6 dias. Apenas a presença opressiva da Arca da Aliança e o som dos chofars. Mas no 7º dia, após darem 7 voltas completas, o silêncio foi rompido por um grito de guerra uníssono. O relato antigo afirma que, naquele exato momento, a grande muralha ruiu rente ao chão. Por séculos, céticos zombaram dessa história, até que a arqueologia começou a cavar as ruínas conhecidas hoje como Tel es-Sultan. O termo hebraico original, usado no livro de Josué, descreve que a muralha caiu por baixo de si mesma. E foi exatamente esse detalhe geométrico que as escavações revelaram. A muralha de tijolos de barro vermelho não tombou para trás, ela desabou para a frente. O desmoronamento criou uma rampa natural perfeita e maciça sobre o muro de contenção de pedra externa. Os israelitas não precisaram construir escadas de cerco. Eles literalmente subiram sobre os escombros, em linha reta, para invadir a cidade. A física curvou-se ao milagre, mas uma descoberta ainda mais perturbadora aguardava os arqueólogos sob as cinzas. Ao escavarem as antigas casas destruídas pelo fogo, pesquisadores encontraram dezenas de grandes jarros de argila. Eles estavam abarrotados de grãos de trigo, completamente carbonizados. No mundo antigo, o trigo era a moeda suprema da guerra. O primeiro instinto de qualquer exército invasor seria saquear a comida. Então, por que o trigo de Jericó foi deixado lá para queimar? A resposta é uma assinatura arqueológica intocada. Josué havia dado uma ordem cirúrgica,
A cidade e tudo dentro dela eram anátema. Ninguém poderia tocar nos despojos, sob pena de trazer maldição ao próprio povo. Além disso, o fato de os potes estarem cheios prova duas coisas. A cidade caiu logo após a colheita da primavera. E o cerco foi incrivelmente curto, escassos 7 dias, sem dar tempo para os moradores consumirem os grãos. Análises modernas e rigorosas, baseadas em cerâmicas importadas e selos egípcios, provam que essa destruição fulminante se alinha exatamente à época cronológica de Josué. Tudo foi aniquilado, mas no meio desse julgamento de fogo, uma única casa permaneceu de pé. Na porção norte da cidade, uma seção da muralha não desabou. Eram as residências mais baratas e coladas ao muro, e lá ficava a casa de Raabe, uma prostituta que dias antes havia escondido os espiões de Israel. O acordo pela vida dela era simples: amarrar um cordão escarlate na janela de sua casa. Quando a terra tremeu e as muralhas caíram, a casa marcada pelo fio vermelho sobreviveu ao colapso milagrosamente. Para a tradição histórica profunda, aquele cordão não era apenas uma corda de fuga, mas um código profético brutal e lindo. Assim como o sangue do cordeiro nos umbrais das portas fez a morte passar direto pelos hebreus no Egito, o cordão vermelho fez o juízo ignorar uma pecadora estrangeira por causa de sua fé ativa. Raabe foi salva das cinzas e seu nome seria eternizado na genealogia do próprio Messias, que viria milênios depois. A queda de Jericó não foi uma vitória da força bruta humana, foi o triunfo cósmico da fé. Como descreve a Escritura, pela fé, ruíram as muralhas. O Criador utilizou um colapso cirúrgico no segundo exato em que as trombetas soaram. O deserto ficou para trás e a terra prometida começou a ser conquistada. Mas o avanço revelaria que a maior ameaça a Israel não eram os gigantes de Canaã, e sim a idolatria de seus próprios corações. No próximo arquivo, entraremos na fascinante, sombria e violenta Era dos Juízes. E você? Qual é a muralha intransponível que está de pé na sua vida hoje? Você está tentando derrubá-la com suas próprias forças? Ou está marchando em silêncio sob a palavra da promessa? A história nos ensina que o silêncio de hoje é apenas a preparação para a queda de amanhã.